tudo bem com vocês? O Universo FAG está no ar para mostrar que as férias acabaram. Nessa segunda-feira, as aulas começam aqui no Centro FAG. Começam para os acadêmicos, né? Porque os professores já voltaram ao trabalho faz tempo. Todos participaram da Semana Pedagógica, um momento de preparação para o novo semestre letivo. A Semana Pedagógica do Centro FAG pode ser considerada a semana acadêmica do colegiado de docentes da instituição. Na abertura do evento rolou um coffee break e para todo lugar que você olhava, lá estavam os professores colocando papo em dia e planejando o que vem por aí em 2020. É importante, né, essa socialização, é importante que a Semana Pedagógica que a instituição promove, ela consiga fazer esse vínculo, né, entre os diversos colegiados. Então é uma soma muito boa. E no Colégio FAG, o agito já começou. No Conversa sobre Educação, o tema é Educação do Futuro. Cada aluno tem um ritmo individual de aprendizagem, isso está comprovado. Então, quando a gente coloca todo mundo numa mesma sala, expõe conteúdo no mesmo ritmo para todo mundo, a gente não respeita essas individualidades. Acesso a conteúdo poderia e deveria acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, se eu pego esse conteúdo, estruturo, coloco no ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, eu permito que cada aluno, no seu próprio ritmo, acesse esse conteúdo quantas vezes quiser ou precisar. Isso faz com que os momentos presenciais dentro de sala de aula sejam utilizados para menos exposição de conteúdo e mais aplicação desse conteúdo, que é de fato como as pessoas aprendem. Tudo isso e mais o que rolou no Instagram você vê agora no Universo FAG. Tá com saudade das aulas? Eu sei que tá. Férias é bom, mas chega uma hora que a gente cansa, né? Dá vontade de voltar à rotina de convivência com os amigos, com a turma, com os professores e também com os colegas dos outros cursos. Eu mesma sou acadêmica de jornalismo e tô ansiosa, ainda mais que esse é meu último ano e a formatura tá logo aí. Hoje eu recebo aqui no estúdio as professoras Lenir Schmitz, que é coordenadora pedagógica, e também a Patrícia, que é coordenadora do NAE, o Núcleo de Atendimento e Apoio aos Estudantes. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Então, tudo certo para o ano letivo começar? 2020 logo aí? Isso aí. É um ano bem intenso, de muitas atividades pela frente, né, aqui na instituição. E a FAG iniciou aí fazendo essa recepção e a formação dos nossos professores. Nós já estamos há 3 semanas. Sim. E foram semanas bem intensas, de muita reflexão, não é, Lenir? E preparação do semestre. Então, estamos todos ansiosos para receber os alunos na segunda-feira, no dia 17, com o semestre preparado. Que bacana. Os alunos, então, voltam agora segunda-feira, eu também, inclusive, mas os professores estão aí há 3 semanas, né, já se preparando todo o cronograma do ano letivo, e a gente teve a abertura da Semana Pedagógica, e a gente confere agora na matéria. As férias já acabaram, para os professores. A Semana Pedagógica do Centro FAG pode ser considerada a semana acadêmica do colegiado de docentes da instituição. Na abertura do evento rolou um coffee break e para todo lugar que você olhava, lá estavam os professores colocando papo em dia e planejando o que vem por aí em 2020. É importante, né, essa socialização, é importante que a Semana Pedagógica que a instituição promove, ela consiga fazer esse vínculo, né, entre os diversos colegiados. Então é uma soma muito boa. Reencontrar os colegas de trabalho, a ansiedade em ver os alunos novamente, vir para esse momento de aprendizagem contínua, né, que a gente tem durante essas semanas, palestras, encontros, oficinas, tudo vem acrescentar para que o ano de 2020 seja melhor que o de 2019, com certeza. Mesmo que o momento fosse de descontração, todos já estavam na expectativa de trocar experiências. Afinal de contas, o ano letivo só está começando. Na área da docência, mais do que nunca, a gente tem que se manter atualizado. E o perfil do nosso acadêmico mudou muito.
Então nós temos que ter uma dinâmica diferente para trabalhar em sala de aula. E esse momento é fundamental, porque a gente troca informações, troca experiência, o que deu certo no semestre passado, o que não saiu tão legal, o que eu posso melhorar. Depois do merecido lanche, os professores se reuniram no anfiteatro da reitoria para ouvir palestrantes especiais em 2 mesas redondas. A primeira tratou do tema Educação e Espiritualidade. Que 2 realidades se encontram em todas as culturas: o tabu do incesto e a questão da dimensão e manifestação religiosa. Já a segunda abordou os cenários da educação. Hora de ver uma prova, enfim, eu sei, né? Olha só que legal, né? Esse momento, então, dos professores interagirem novamente, falarem, então, sobre as dinâmicas. Uma prof falou a verdade ali. Os alunos realmente estão mudando, né? O perfil dos alunos estão mudando. Vocês estão sentindo isso também? Olha, a reflexão inicial proposta na abertura da semana foi exatamente entender como é esse aluno que está chegando. Esses alunos, eles já nasceram no novo milênio. Sim. Então, eles são nativos nas novas tecnologias. E aí, claro, a provocação para o início de todos os trabalhos com o corpo docente foi exatamente no sentido de entender quem é esse aluno, como ele aprende, né? Como é que nós precisamos preparar as nossas aulas, todas as atividades, de maneira a fazer com que ele sinta a real experiência de viver as habilidades do mercado de trabalho. Como está a sociedade e o que esse aluno precisa receber aqui para poder ter um processo de formação de excelência. Isso com certeza é a base, né? Porque se o professor está preparado para passar isso, se ele sente qual que é o perfil desse aluno, ele consegue realmente passar muito melhor esse conhecimento, tanto nas metodologias. Você sentiu isso também, Prof. Lenir? Sem dúvida, a proposta dessa semana pedagógica foi voltar esse olhar do professor tanto para o cenário externo, né, entender esse ecossistema externo, as tendências que nós temos, e também para o nosso ecossistema interno. Então, esse desafio de o professor entender as perspectivas do cenário atual, entender essa nova geração, como a Prof. Patrícia frisou, que está chegando aí, e ao mesmo tempo se preparar com novas tecnologias, conhecer novas tecnologias, novas metodologias, para ele poder de fato desenvolver um bom trabalho, né? Sim, e o NAD, que é o Núcleo de Apoio à Docência, também ele trabalha bastante em cima disso, né? Vocês duas sempre em parceria. Eu acredito que os professores aqui na FAG, eles realmente têm esse diferencial para entender o aluno, o que ele está sentindo, envolver o bem-estar do professor em sala de aula e os alunos também. E a gente tem uma parte muito interativa, né, que são as oficinas. Durante esse período de 3 semanas de semana pedagógica, os professores também passaram por esse momento de oficinas. A gente registrou tudo isso, vocês acompanharam? Vamos ver agora como é que foi nessa matéria? A troca de experiências é muito importante quando se trabalha em uma instituição de ensino. E por isso, a terceira noite da semana pedagógica foi inteiramente dedicada para a realização de oficinas. Mais uma forma dos professores compartilharem com os colegas as didáticas usadas em sala de aula. Esse é um momento em que, além da gente ter contato com outros palestrantes, participarmos de mesas redondas, como foi na abertura, a gente também tem contatos com os nossos pares. Ou seja, trocamos experiências, porque muita gente aqui dentro da FAG já faz muitas coisas interessantes dentro das disciplinas. Então, a Semana Pedagógica é um momento também que a gente troca essas experiências para podermos o quê? O conhecimento e aquela técnica não pode ficar só com a gente, né? E essa está sendo assim especial porque está se discutindo muito, há algum tempo já vem se discutindo muito a questão das metodologias ativas e de como a gente pode melhorar o nosso ensino, então trazendo mais autonomia para o nosso aluno com essas metodologias. Então acho que assim está sendo de grande valia. E por falar em metodologias ativas, esse foi um tema abordado na maioria das oficinas. A professora Cirlei foi responsável por passar para os colegas o conhecimento prático que aplicou nas turmas do curso de arquitetura. E é um grande desafio você querer trabalhar a teoria de uma forma um pouco mais prática com metodologias ativas, porque ele já vem da escola muitas vezes engessado. Mas há bastante tempo, no meio da educação, a gente vê que o aluno ficar sentado, enfileirado da maneira tradicional, escutando o professor 4 aulas por noite, não faz com que tenha aprendizagem efetiva. É possível, sim, trazer práticas para uma aula completamente teórica.
Foram realizadas atividades em alguns dos laboratórios mais utilizados pelos acadêmicos. No bloco 4, o laboratório de informática se tornou uma oficina sobre as ferramentas do Google. Já no bloco 1, o laboratório de habilidades recebeu os professores para um treinamento especial. No bloco 2, a prática das metodologias ativas foi o assunto de 3 oficinas, ministradas pelas professoras Cirlei e Adriana e a dupla Jéssica e Erivan. E a TV FAG não ficou de fora das oficinas. Aqui os professores tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre podcasts, produção de reportagens com o celular e como funciona um estúdio com a tela verde, o famoso Chroma Key, que permite que você esteja em qualquer lugar em um estalar de dedos. Foi momento de colocar a mão na massa. Os professores gravaram podcasts importantes que vão contribuir para o seu aprendizado. Um vídeo para as redes sociais, acompanhando também a edição do material, e na redação da TV aprenderam sobre a produção de reportagens com o celular. Acho muito interessante isso, porque são ferramentas novas que possivelmente podem aí associar e aprofundar o conhecimento tanto do aluno como do professor. Então isso aí está sendo muito interessante e muito bom para estar trabalhando aqui agora, né? E aprofunda o conhecimento mesmo, né? Oficinas na prática, a gente está na era da interatividade, então os alunos tomando essa frente também, junto com os professores. Igual a prof comentou, o aluno não quer mais ficar ali sentado, ouvindo as 4 aulas, ele também quer participar. Por isso as metodologias ativas estão aí, né, Paty? Exatamente. E as discussões propostas na Semana Pedagógica envolveram muitas experiências interessantes, trocas entre os professores. Entre os próprios professores dos outros cursos, exatamente. né? Experiências que deram certo. Nós começamos no ano passado uma discussão com os coordenadores de curso e com todo o setor administrativo, focando na permanência do aluno, na gestão da permanência do aluno. Para que o nosso aluno queira ficar, entenda a importância de estar aqui, é preciso que ele tenha experiências interessantes, que ele possa vivenciar e desenvolver habilidades que serão exigidas depois, quando ele estiver no espaço social, no mercado de trabalho. Sim, a gente fala sobre essa realidade líquida, rápida, né? Exato. Essa permanência, esse trabalho de permanência com os alunos é super legal também. E você tem sentido esse resultado? Lenir, os professores, eles te repassam esse retorno dos alunos, os alunos estão gostando dessas experiências, através dos quadros também, que os alunos apresentam aos professores, e durante a Semana Pedagógica os professores fizeram essas planilhas também para apresentar para os outros, né? Misturando os cursos e também todo mundo se ajudando a como gerar essa interatividade. O que você sentiu dos professores, por exemplo? De fato, é uma construção, uma mudança de cultura, né? Muitas vezes o estudante também tem aqueles que preferem ficar quietinho só ouvindo, mas a gente sabe que as necessidades no mercado de trabalho, elas são diferentes. Quando esse aluno vai para o mercado de trabalho, ele precisa ser proativo, se comunicar, saber interagir. E é nesse contexto que vem a proposta das metodologias ativas, né? Onde o professor desafia o estudante a ele ser o protagonista desse processo. Então, a gente teve essa oportunidade nessa Semana Pedagógica de conhecer várias experiências que já são realizadas pelos professores aqui do Centro FAG, e fazer essa troca, né, entre os próprios professores. E o projeto acadêmico empreendedor também está sendo aplicado? A gente tem bastante ouvido falar aí sobre as startups, né? A professora, aliás, Luciana, que está à frente aí de vários projetos dentro dessa maneira de criar startups, e a gente pensa que tecnologia é só envolver era digital e tal, mas tecnologia é você resolver um problema pequeno dentro da sua área, né? Na questão do acadêmico empreendedor, também há várias estratégias para isso? Sem dúvida, essa conexão, né, do estudante consigo, com os seus colegas, com as tecnologias, e a partir daí ele estar pensando um projeto, um desafio de poder trazer uma contribuição para a sociedade. A temática da educação empreendedora, ela perpassou as 3 semanas aí de formação. É algo muito importante hoje, nós precisamos aprender a empreender, não é só reproduzir conhecimento. Por muito tempo a academia ficou só na mera reprodução, e mais do que nunca essa necessidade de estar empreendendo, ela é fundamental. Então a gente teve painéis interativos que socializaram experiências já realizadas na área da educação empreendedora. Tivemos aí o lançamento do manual dos projetos empreendedores, que até então os estudantes realizavam o TCC somente acadêmico, e agora a FAG dá esse passo de os estudantes que têm interesse poder desenvolver projetos na área empreendedora.
Só complementando, né, a professora Lenir falou da criação. Os estudos mostram que o aluno de fato aprende quando ele consegue chegar ao ponto da criação. Quando ele memoriza, ele aprende um percentual muito pequeno, mas quando ele passa a analisar a partir daquele conteúdo, daquele conhecimento memorizado, e mais, quando ele passa a criar, aí sim, de fato, ele atingiu o aprendizado significativo. E ensinar para os próximos também, né? A gente sempre ouve falar que para você aprender, é melhor ainda você ensinar, que você vai aprender mais ainda sobre o assunto. E para receber os calouros? Como é que tá essa experiência aí de chegada dos calouros? Os professores também receberam esse treinamento, né? Para os acadêmicos aí que chegam agora nesse primeiro semestre. A gente acompanhou também todo esse treinamento. Você lembra como foi seu primeiro dia de aula como calouro? Nesse encontro, os professores de vários colegiados do Centro FAG participaram de dinâmicas com o intuito de se colocar no lugar do aluno que acabou de chegar à instituição. Um exemplo, a primeira atividade exigiu que os professores sentassem longe dos colegas, conhecendo professores de outros cursos. O evento foi resultado de uma parceria entre o NAD, Núcleo de Apoio ao Docente, e o NAE, Núcleo de Apoio e Atendimento ao Estudante. A atividade que encerrou o encontro foi em grupo. Reunidos, os professores precisaram pensar novas formas de estimular os calouros, instigando a curiosidade no primeiro ano da graduação. Uma dinâmica interessante que relembrou que esse não é somente o primeiro contato do acadêmico com a FAG, mas também o primeiro contato do professor com seus novos alunos. E saiu bastante ideia legal dessa dinâmica? As férias já acabaram. Olha, a proposta era exatamente fazer com que os professores entendessem como os alunos se sentirão ao chegarem aqui. Porque eles não conhecem grande parte dos colegas de turma ainda. Sim. E o vínculo é tão importante. Nós chamamos a atenção dos professores porque como é que você se posiciona quando você chega num lugar novo? Próximo das pessoas que você já conhece. Isso. E quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, como é que nós... difícil. Exato. Quais são as ações? Como acolher esse aluno que está chegando, que acabou de sair do ensino médio, que tem uma estrutura totalmente diferente. Aqui o aluno precisa ter um pouco mais de maturidade, independência, ele vai viver o processo de formação com muito mais autonomia. Então ele precisa dessa orientação do professor e a proposta era exatamente que o professor percebesse essa dificuldade de chegar num espaço que você não conhece ninguém. Sim, e os professores realmente eles estão trabalhando aí cada vez mais para tornar a sala de aula um momento aí para você realmente se soltar, aprender de maneira gostosa, uma maneira legal, e vocês estão totalmente preparados, os professores, nós enquanto equipe também estamos preparados para receber todo mundo na segunda-feira, né? Os calouros estão muito bem-vindos para chegar segunda-feira e estudar aqui com a gente no Centro FAG. E não só os calouros, né? Teve toda uma programação também com outros enfoques, né, para os veteranos, para já os formandos. A proposta é que toda a comunidade FAG consiga se integrar e atingir a todos os objetivos que nós temos com relação à busca do conhecimento e ao processo de formação. Sim. Para você também, Prof. Lenir? Sem dúvida, a proposta no vídeo aí a gente vê, nós tínhamos a sala organizada com um tapete vermelho, né? Que é essa referência à formatura, ao dia da formatura. Mas esse tapete vermelho aí simbolizou a motivação de acolher bem, desde como a professora Patrícia comentou, o calouro, aquele que já é veterano na instituição e também os nossos formandos, né? Que são os que estão aí nos últimos anos conosco. Mas esse momento muito importante de o professor acolher o aluno, promover essa interação entre os colegas para que ele se sinta bem e possa de fato aprender conosco. Eu acredito que isso só faz a gente crescer ainda mais, enquanto equipe, enquanto alunos, não é mesmo? É uma comunidade. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, gente. Um ótimo 2020 para nós. Obrigada. Obrigada. No próximo bloco, vamos mostrar que as aulas já começaram no Colégio FAG. É daqui a pouco.
Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gugax. Escolha seu curso. Diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD, Centro Universitário Assis Gugax. E as férias acabaram também para os alunos do Colégio FAG, que desde segunda-feira já estão no ritmo das aulas, sempre com aquela disposição e alegria de criança. O Colégio FAG tem se preparado constantemente para oferecer o melhor ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. O resultado disso é que esse ano aumentaram em 30% o número dos alunos no colégio. E para falar sobre isso hoje eu recebo o diretor do colégio, o Giva, a Rafa do 2º ano e a Prof. Fer Grande. Sejam bem-vindos, gente. Manela, obrigado pela oportunidade. Sempre muito legal estar falando do colégio, trazendo novidades e mostrando nossa escola. Muito legal. Desde o ensino ali fundamental até o ensino médio, né? Essa semana a gente teve a primeira semana dos alunos que voltaram às aulas. Vamos acompanhar como é que foi esse primeiro dia antes da gente conversar? O descanso acabou para essa galera. Depois de 2 meses, alunos, professores e equipe pedagógica voltam à rotina no Colégio FAG. Bom, na verdade os professores já estão aqui há 15 dias, se preparando e planejando esse retorno. Esse momento é muito importante para toda a equipe escolar, né? Porque é o momento que o professor se reúne, nós estudamos, nós preparamos o ambiente escolar para receber os alunos, recepcionamos os pais na entrega de materiais e preparamos as aulas para os primeiros momentos, né, que teríamos com as crianças. Em torno de 250 novos alunos são esperados esse ano aqui no Colégio FAG. E você sabe como é aquele primeiro dia de aula, né? A ansiedade toma conta da galera. Por isso, eles precisam de uma super ajuda. Nós estamos vestidos de super-heróis hoje para trazer alegria para as crianças nesse primeiro dia de aula, né? E uma maneira de acalmar os nervos deles um pouquinho, estão ansiosos para começar as aulas. Agora que você já sabe a identidade secreta dos super-heróis que estavam andando pelo Bloco 2, preciso te contar que nem todos os professores estavam usando capa. Mas, uma coisa que é igual em todos é a ansiedade para receber os alunos nesse começo de ano. As crianças estavam ansiosas e nós, professores, também. Férias é bom, deu para curtir a família, aproveitar, dormir mais tarde, mas voltar é sempre gostoso. Eles estão super animados e nós, com certeza, também. Energia total. Nesse primeiro momento, a gente precisa, controlar a ansiedade dessas crianças que estão chegando, os novos, aqueles que também estão retornando, mas todo mundo tem uma grande possibilidade de fazer um grande ano e o Colégio FAG vai proporcionar isso para os alunos. A ansiedade também era grande para saber a reação dos alunos e pais ao ver as novidades na estrutura do colégio. Começando pela área externa, o estacionamento agora tem uma faixa elevada, que proporciona um trânsito mais seguro. A fachada do Bloco 2 recebeu um letreiro luminoso, que ajuda na localização do colégio dentro do campus do Centro FAG. E por fim, na área interna, além de melhorias em comunicação visual, o Colégio FAG tem uma nova sala, que servirá para realizar matrículas, atendimento aos pais e entrega de materiais pedagógicos. Começar o ano com novidade na estrutura, no colégio, na equipe também, que está crescendo cada vez mais, é muito bom, né? Dar aquele gás para todo mundo começar. Sem dúvida, nós temos um compromisso, porque é muita gente nova chegando, aqueles que permanecerem em nossa escola ainda confiam muito no nosso trabalho, então nós assumimos essa responsabilidade e penso que nós teremos um grande ano aí, as famílias que confiaram na gente não vão se arrepender por isso. Que legal. Prof, você tem sentido isso também em relação aos pais? A Prof. Fer é do bilíngue, né? Você é coordenadora aí dessa área do bilíngue e professora de inglês também. Os alunos estão aí com as expectativas grandes para esse ano também? Sim, e esse retorno é muito assim, pensando no primeiro dia ali, né, na primeira semana, esse acolhimento todo, né, porque nós falamos da estrutura, da parte pedagógica, como a Prof disse na entrevista, mas esse primeiro momento de acolher as crianças, de fazer com que eles se sintam bem,
para que eles se sintam, né, recebidos de uma forma acolhedora mesmo. Isso no início é fundamental, né, no primeiro dia. Então a gente prepara muitas atividades, brincadeiras para conhecê-los. Não só o professor conhecer os alunos, mas eles entre si, para que eles se sintam bem. Aliás, como super-heróis, como a gente viu na matéria. É muito legal. E eu quero conversar com quem é autoridade no assunto agora. Rafa, o que você sentiu desse primeiro dia de aula? Gostou? Gostei. E o que você mais gosta no Colégio FAG? O parque. O parquinho? De brincar com os amigos. E a brincadeira também faz parte do aprendizado, faz, não é mesmo? Claro, a gente aprende brincando. Aprende brincando também, Rafa? E o que você aprendeu nesse último ano aí de 2019 que passou? Com os profs, com os amigos? Lembra de alguma coisa que você gostou bastante? Eu gostei da apresentação. De teatro? Não, do final do ano. Do final do ano? Incentivando também as crianças na dúvida, parte cultural, né? A escola tem cuidado muito para que nós possamos trazer várias vivências para eles. Então, além de sala de aula, nós temos uma possibilidade aí de ampliar nossos trabalhos em cima dessas outras, né, áreas culturais, principalmente esportivas. Então, dá para ver que fica gravado na lembrancinha deles, memória. Né? Então, são coisas muito importantes. Realmente, tanto para a educação infantil quanto para o ensino médio, a gente sabe que envolver os alunos em parte cultural, também vivência e prática, né? Nós conversávamos no bloco anterior sobre isso, sobre a prática. Como as crianças podem aprender ensinando para os outros alunos também, né? Sem dúvida, e nós temos nos destacado aí a nível municipal e regional justamente por isso, por proporcionar às crianças um método diferenciado de aprendizado. Então, assim, a gente tem visto que as crianças têm saído muito do espaço de sala de aula e com isso a gente tem saído do tradicional e as famílias têm buscado isso. Então, as nossas crianças têm aprendido de uma forma diferente e isso que tem sido bem importante. Além disso, o bilíngue, que é uma questão que agora é base, né? As crianças cada vez mais estão nesse novo milênio, chegando agora com toda a energia para aprender muito mais, e o bilíngue é uma das alternativas para realmente completar toda essa carga de educação que eles demandam, né? Com certeza, até porque há um tempo, se você for pensar, o inglês era um diferencial. Hoje não, né? Hoje é uma necessidade. Sim. Para a vida. Então, assim, a vivência da língua na sala de aula, mostrar para as crianças a importância e como é gostoso, né? Você assistir uma coisa, entender, ler, não é, Rafa? Trazer isso para a vida mesmo. Então, com certeza, o inglês só tem a acrescentar e a somar nisso tudo. E as aulas de inglês, Rafa, você gosta delas também? Participa? Sim. Você já aprendeu algumas palavras em inglês? Mais ou menos. Mais ou menos, mas a prof. Feira é uma boa prof, ela ensina bem. Eu nunca fiz com ela. Com as outras prof. Ainda não teve aula com a Fer. Mas as profs que te dão inglês, você gosta também? Sim. Que bacana, então. E a educação infantil também foi destaque agora. A Sara conversou com vários alunos da educação infantil, assim como a Rafa, que contaram o que eles acharam desse primeiro dia de aula. Vamos assistir, então? Férias são legais, a gente adora, mas a sensação de volta às aulas é melhor ainda. Para mais um ano de estudo. E para começar, tiveram uma recepção repleta de brincadeiras, algodão doce e muita pipoca. Muita felicidade por voltar. Eu amei voltar. Além da saudade do colégio e dos professores, os pequenos também queriam rever os amigos. Esses são meus 2 melhores amigos. E você estava com saudade dos melhores amigos? Eu sim, e vocês? Sim. Então vocês estavam com muitas saudades? Sim. Então dá um abraço aí pra ver se vocês estavam com saudade mesmo. Aê, amigo. O que você achou de retornar e voltar a ver os seus amigos, as professoras? Legal. Mas por que é legal? Porque daí a gente volta a fazer coisas legais com as pessoas que a gente gosta. Para os alunos novos, o primeiro dia de aula é muito especial. Afinal, é tudo novo. Mas chegando no colégio, já ficaram encantados com toda a estrutura. Muito legal. Mas por que você acha ela tão legal? Porque tem muito brinquedo. Muito legal e que eu tô bem apaixonado por ele. Ele é tão legal que eu não consigo
nem vê direito o que eu tô vendo. Tá admirado com essa escola? Aham. Eu achei muito boa. Por que você achou ela muito boa? Ela é legal, dá pra aprender muito nela. Mas não fique pensando que o primeiro dia de aula foi só brincadeira. As crianças também tiveram atividade em sala de aula. Uma atividade mais divertida, mas com muita aprendizagem. Os alunos do bilíngue brincaram de batata quente, mas de um jeito diferente. Quando a batata parava, precisavam contar para os colegas qual era a sua fruta favorita, mas tudo em inglês. E não foram só os alunos que estavam com saudades dessa rotina, não. Os professores estavam ansiosos para reencontrar seus pequenos. Como eles, nós também ficamos ansiosos por essa volta da rotina escolar, pois o carinho que nós recebemos dos pequenos, principalmente, é algo inexplicável, sabe? Eles têm algo assim que prende a nossa atenção mesmo, amor mesmo. A nossa volta, ela é cheia de expectativas, porque a gente planeja um ano lindo, maravilhoso, e a gente dá duro para isso. Então, assim, o nosso ano tá... A gente já começou com a todo vapor, tá a mil, cheio de ideias novas esse ano, um planejamento fantástico. Então, tô doido para pôr em prática. A professora Jaqueline é quem cuida dos projetos de teatro do colégio. E para dar início às atividades, já chegou atuando com a criançada. É uma bonequinha, não é criança, não. A bruxa pegou e foi lá pra floresta. Só que tinha muita coisa pra passar. Ai. Ela se escondeu atrás da árvore. No teatro a gente trabalha muito a questão da interação do grupo, né? Eles precisam um do outro. Então, assim, eu começo com uma história sem fantasia, para não assustar. Aí vou contando uma história lúdica para eles, fazendo vozes diferentes, para que eles vejam que é uma coisa leve e divertida, né? Alguns alunos estão mudando de turma e outros estão chegando na escola agora. E por isso os pais também ficam angustiados, mas contam que a confiança no Colégio FAG os deixam tranquilos. A expectativa é grande, vai estar um pouquinho nervoso, é o primeiro aninho de aula dele, então assim, estou apostando todas as minhas fichas no Colégio FAG. Eu acredito na escola, então eu acredito no ensinamento que eles têm, a equipe pedagógica de professores, coordenação, direção, é uma equipe excelente, que a gente sempre acolhe a gente em todas as perguntas, as dificuldades, as dúvidas que a gente tem. Então eu acredito que vai ser um ano letivo bem produtivo, com bastante calma. Os professores, eu acredito que vai ser um ano tranquilo. Ai, gente, que fofura! Eu tô muito apaixonada pelos alunos. E a prof falou, um ano letivo lindo. A mãe também tá cheia de expectativas. E os alunos lindos também, né, Giva? Os queridos. Agora a nossa função é passar uma tranquilidade para que tudo ande da forma que nós esperamos. Mas foi bacana porque a gente ouviu muito em ansiedade, o pessoal falando de ansiedade. E é bem isso que a gente percebe. Então, assim, os pais muito ansiosos, então a gente precisa também tranquilizá-los. Dar algumas dicas sobre as rotinas de casa que também precisam mudar para esse retorno, mas tudo tem sido muito bacana. A gente tem conseguido conduzir, nós temos um bom diálogo com as famílias, um bom diálogo com as crianças e a gente tem visto que tudo tem se encaminhado muito bem. E a parte lúdica sendo trabalhada muito bem, tanto com o teatro, com as brincadeiras durante o bilíngue, como a gente viu na sua sala, né, Prof. Fer? A prof. Lúdica, ela realmente vai engajar esse aluno a ser mais criativo, a pensar mais além, é isso, né? Já passou-se o tempo de ficar preso ali só no livro, claro que todo o material é importante, mas os momentos devem ser variados. Então ali, uma brincadeira de batata quente ali, como a gente viu. Sim. Traz alegria, já dá uma lembrada nas coisas, e aí tem um momento, vão haver os momentos de estudo no livro, mas a gente consegue fazer essa brincadeira ser produtiva e de aprendizagem. Sim. E eu quero só fazer uma correção, eu falei que a Rafa era do 2º ano, ela é do 4º ano, do fundamental. Rafa, você também gosta de aprender brincando? Sim. Qual é a sua brincadeira preferida no colégio? Esconde-esconde?
muito. É? Pega-pega? Pega-pega, eles correm muito, né, Rafa? Tem muita coisa, né, Rafa? A Rafa está conosco há 4 anos, ela é muito proativa, assim, tanto é que nós a escolhemos para estar aqui hoje. Olha, Rafa, escolheram você para estar aqui hoje, isso mostra o seu potencial, você é muito inteligente, parabéns. E a gente também fala muito, no ano passado a gente fez algumas matérias relativas também à ação social. Eu, inclusive, fui com a Fer, né, no Recanto da Criança, e o Colégio FAG sempre incentivando os alunos também a fazerem ações de solidariedade, de ajuda ao próximo, isso é bastante legal também. Sem dúvida. Nós temos a oportunidade, estamos com todos eles aí reunidos, engajando não só os pequenos, mas também os grandes, vale ressaltar. E a nossa ideia é justamente fazer isso, criar essa geração um pouco mais consciente, mais solidária, que possa fazer bem ao próximo. Esse é o papel fundamental e é o legado que nós vamos deixar. Então, o colégio tem concentrado suas energias nisso também. E vale ressaltar, nós falamos bastante dos pequenos, mas nós tivemos um crescimento muito grande no Fundamental 2 e no ensino médio. Então, assim, a nossa escola também tem se caracterizado assim, numa escola muito estruturada para ensino médio também. Que bacana, muitas aprovações no vestibular. Sim, a gente tem os alunos buscando aprovações em bons vestibulares, boas profissões novas que estão surgindo, então até numa próxima oportunidade a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Com certeza. Gente, eu quero agradecer vocês aqui no estúdio, que 2020 seja lindo para nós, né? E para você também, Rafa, como aluna do Colégio FAG, e aí destaque para todo mundo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Eu agradeço, sempre que for necessário estaremos à disposição. Muito bem. E a gente vai fazer o intervalo agora e depois tem Campus em Ação para mostrar mais do que rolou aqui no Centro FAG durante essa semana. E ainda a conversa sobre educação com o professor Afonso Cavalheiro. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gugax. Escolha seu curso. Diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD, Centro Universitário Assis Gugax. Todos nós sabemos que o modelo de ensino está passando por uma transformação. As salas de aula no formato tradicional que a gente conhece já não são suficientes para atender às necessidades de quem quer aprender. Por isso, novas metodologias estão sendo criadas com o objetivo de tornar mais eficiente o processo de ensino e de aprendizagem. No quadro Conversa sobre Educação, o professor Afonso conversou com Gustavo Hoffmann, que esteve na FAG durante a Semana Pedagógica. Presta só atenção nessa conversa. Olá, esse é o Conversa sobre Educação. No programa de hoje nós vamos bater um papo com ele, que é especialista em metodologias ativas, que visita o mundo todo para trazer informações que têm influenciado e modificado a metodologia de ensino das universidades brasileiras. Tem formação em Harvard. Vamos conversar hoje com o professor Gustavo Hoffmann. Obrigado, professor, pela presença. Obrigado, professor Afonso. É um prazer estar aqui na FAG de novo, principalmente agora, participando desse programa, falando sobre educação. É algo que eu respiro, que eu vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, bater esse papo para mim é um privilégio muito grande. Obrigado pelo convite. O professor Gustavo não tem feito isso agora, já há muito tempo tem visitado outros países, tem buscado novas experiências. Mas agora, principalmente nesse ano, né, professor, a discussão sobre o mundo da educação ficou um pouco, por questões políticas, mais afinado, né, fazendo parte mais das pautas. Isso tem feito com que as universidades procurem mais esse serviço, procurem querer saber mais sobre as novidades do mundo da educação? Sem dúvida nenhuma. E não só o debate político tem suscitado essa necessidade de discussão, mas, sobretudo, esse mundo novo no qual a gente está vivendo, né? O século XXI demanda algumas competências da sociedade, que são competências muito diferentes daquelas que eram necessárias e suficientes num passado recente. Então,
competências socioemocionais principalmente, currículos inovadores para formar pessoas mais aderentes a essas demandas do século XXI, isso tudo faz com que a gente busque formas de aproximar o mundo real da academia. Então, a discussão sobre que tipo de formação esses alunos vão ter, qual que é o papel da universidade em termos de pesquisa, ensino e extensão, isso está, felizmente, dominando os debates, aí, não só na área educacional, mas fora dela também. Isso é muito bom. O PISA hoje serve como uma referência, né? Não a única, mas uma referência que mostrou que talvez a gente envelheceu no processo, professor, talvez a gente demorou muito para acordar, para olhar para a educação de uma outra forma, né? Parece-me que o Brasil perdeu um tempo aí, né? Nessas últimas décadas aí. É possível recuperar isso, professor? Sim, eu acho que é possível, sim, mas tudo se trata de educação, a gente não vira a chave da noite para o dia, é um projeto de longo prazo. E claro, nenhuma nação que tenha feito essa mudança de chave demorou menos do que 5, 10 anos para conduzir. Então tem que ser um projeto de longo prazo. Eu citaria aí como experiências muito bem sucedidas, Coreia do Sul, Finlândia e Singapura. Singapura eu tive a oportunidade de, no ano passado, eu passei uma temporada em Singapura, não conhecia o país. E o que eles fizeram da década de 50, 60, em que o país era uma economia muito pobre, uma sociedade muito desorganizada e sem recursos naturais, sem recursos humanos e com um pedaço de terra muito pequeno, né? Uma população muito pequena. A Singapura tem metade da população da cidade de São Paulo. Então eles falam, poxa, vamos investir em pessoas. E aí resolveram fazer um projeto de longo prazo, investindo em pessoas, investindo em educação. Quando eu falo investir em pessoas, investir em educação. Formar essas pessoas. E hoje Singapura, citou bem o PISA, nas 4 áreas do PISA, Singapura figura em primeiro lugar. E, surpreendentemente, Singapura falou, nós não vamos participar mais do PISA a partir de agora, porque ranking para a gente não é importante. O mais importante é desenvolver as competências e fazer com que os nossos recursos mais importantes, que são as pessoas, independente de qualquer tipo de ranking, que a gente não fique objetivando só manter o primeiro lugar e sim desenvolver as pessoas para a realidade do século XXI. Esse é um bom exemplo do que pode ser feito e Coreia do Sul, a mesma coisa. Na década de 80, estamos tão longe assim, tem 40 anos já, mas enfim, o tempo passa rápido. Não, tá perto. Mas Coreia do Sul e Brasil estavam na mesma situação em termos de educação, economia e olha o pulo que a Coreia do Sul deu e a disparidade que existe hoje entre os dois países. Então, são alguns exemplos de que dá para mudar, mas não é a curto prazo. A gente percebe hoje, professor, que a mobilização das instituições, talvez justamente pelo crescimento das particulares, né? A mobilização hoje ela é muito mais rápida, né? Eu participo às vezes de alguns eventos, até alguns, inclusive que a gente encontra professor lá, a gente vê muita gente, muitas universidades e muitos professores preocupados com isso. Até o discurso do dia a dia dos professores, né? Hoje contemplam coisas novas, né? Conceitos novos, né? O que é uma educação híbrida, professor? É uma coisa que a gente tem ouvido muito, né? Pois é. Vamos lá. Eu acho que parte dessa mudança da qual a gente está falando tem a ver com o modelo de sala de aula que a gente tem hoje. Hoje, pelo menos 90% do nosso tempo dentro de uma sala de aula é dedicado à exposição de conteúdo pelo professor. Então, o professor tem como principal papel, como teve nos últimos 50, 100 anos, expor conteúdo para os alunos, como o sábio, o detentor do conhecimento. Hoje em dia, a gente vê que esse modelo não funciona tão bem, por vários motivos, mas principalmente por 2. O primeiro deles é que 15 dias depois de uma aula expositiva, os alunos tendem a se lembrar de muito pouco daquilo que foi exposto, de 20% a 25% apenas, 2 semanas depois dessa exposição. O segundo motivo é que cada aluno tem um ritmo individual de aprendizagem, isso está comprovado. Então, quando a gente coloca todo mundo numa mesma sala, expõe conteúdo no mesmo ritmo para todo mundo, a gente não respeita essas individualidades. Acesso a conteúdo poderia e deveria acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, se eu pego esse conteúdo, estruturo, coloco no ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, eu permito que cada aluno, no seu próprio ritmo, acesse esse conteúdo quantas vezes quiser ou precisar. Isso faz com que os momentos presenciais dentro de sala de aula
sejam utilizados para menos exposição de conteúdo e mais aplicação desse conteúdo, que é de fato como as pessoas aprendem e como desenvolvem as suas competências para o mundo real. Então, nesse novo formato, a gente vai ter mais tecnologia no processo, porque a gente tira um pouco da aula presencial e coloca isso numa plataforma, por exemplo, usando tecnologia. Hoje já existe tecnologia para isso, e isso permite que os momentos presenciais sejam usados para aplicar esse conteúdo, para pegar esse conteúdo que o aluno assistiu em qualquer hora, qualquer lugar, no seu próprio ritmo, e aplicar dentro de sala de aula com o apoio do professor. Isso muda o papel do aluno, dá mais autonomia e mais comprometimento, muda o papel do professor, que deixa de ser um expositor de conteúdo e passa a ser um moderador desse processo, e configura um hibridismo entre tecnologia, ou seja, online, e presencial, com um modelo que a gente chama de sala de aula invertida, porque a gente inverte completamente o modelo tradicional. A lição de casa passa a ser em casa, ser dentro da escola, e a aula, que é a exposição de conteúdo, passa a ser em casa. Por isso temos sala de aula invertida, que é uma das formas de ensino híbrido. Tem uma coisa, né, professor? Tiveram mudanças de gerações e eu, por exemplo, sou de uma geração que não tinha tecnologia, né? Então, a gente hoje começa a pensar, né, como é que eu vivi tantos anos sem telefone, sem celular, sem internet. Mas, nessas últimas décadas, as gerações foram fazendo uma transição e eu posso dizer hoje que os alunos da universidade são nativos dessa tecnologia, não são mais alunos em adaptação. Né? Adaptação estamos nós, né? Somos de uma geração mais antiga. Imigrantes digitais. E eu vi que o EAD, a educação à distância, né, ela ocupou um espaço, sim, ela se posicionou como oferta de ensino superior de forma muito relevante. Eu poderia entender que a metodologia híbrida já é uma evolução disso, porque a gente também viu que, ao mesmo tempo que ela ocupou um espaço, uma parte relevante desses alunos que optaram por essa forma de fazer recuaram, né? Talvez não tiveram tudo que tinham de expectativa lá, mas também não querem estar aqui, né? Quando eu falo aqui, eu falo do presencial. Sim. O híbrido poderíamos entender como uma terceira via, uma evolução dessa possibilidade? Eu acho que o híbrido é uma evolução não só do ensino à distância, mas também do ensino presencial. No híbrido, a gente levanta o que há de bom ou de melhor em cada uma das modalidades, junta e conecta essas duas coisas, né? Existem modelos de educação à distância 100% online que funcionam muito bem, mas a maioria dos modelos 100% online, auto-instrucionais, o tipo se vira com conteúdo e vem aqui só fazer prova, não funcionam muito bem. Índice de evasão muito alto, engajamento, né? É o que mais tem, infelizmente. Por outro lado, o presencial, como eu disse, é muito expositivo, muito instrucional. Então, nós temos que, inevitavelmente, aportar mais tecnologia no presencial e, por outro lado, aportar mais presencialidade no ensino à distância. Até, de fato, configurar um híbrido onde a gente vai ter o melhor do ensino à distância e o melhor do ensino presencial. O professor Gustavo tem ficado aí no 2019, aí no último ano, fazendo um trabalho de formação de professores, acompanhando o trabalho de formação no Centro Universitário FAG, inclusive agora se encerra um ciclo, começa outro. O que você viu aqui, professor? A FAG está no caminho certo, tem muita coisa para fazer? Eu vi professores altamente engajados, uma instituição que investe nos seus recursos humanos e apoia os professores a fazerem algo diferente. E os resultados, depois de um ciclo, né, fechando esse ciclo, eu vejo que o caminho é longo, a gente já teve aí 5% de inspiração, faltam 95% de transpiração para isso tudo mudar. Acho que os primeiros passos já foram muito bem dados, acho que o Centro Universitário FAG está no caminho correto em relação ao uso de metodologias ativas de aprendizagem, inovação no processo de sala de aula. Os professores que participaram dessa formação, estão muito engajados nesse processo e a gente já está começando a colher alguns resultados. Eu sempre digo isso, professor Afonso, quem não mede não gerencia. A gente tem que propor um modelo educacional, propor indicadores que meçam a efetividade desse modelo, entender se ele está funcionando ou não. Os primeiros indicadores aqui, não é opinião, é evidência, mostram que o Centro Universitário FAG está no caminho certo. Claro, tem um grande caminho pela frente. A gente está falando de um processo de uma mudança muito mais cultural do que técnica, então não é em um semestre, em um ano. Aprender uma ferramenta. Acho que o projeto aqui está muito bem encaminhado e o Centro Universitário FAG já saiu na frente em relação a essa revolução toda da qual a gente está conversando. O professor Gustavo Hoffmann, ele é uma das referências no nosso país em termos de metodologias de ensino.
das metodologias ativas e de tudo o que acontece no mundo em termos de inovação. Ele faz parte da equipe de ponta de excelência do nosso país para que essa transformação no mundo da educação aconteça. Professor, desejo a você muito sucesso nessa tua caminhada e que cada vez mais você consiga colocar as sementes dessa nova mudança nas instituições brasileiras. Obrigado, professor Afonso. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de disseminar um pouco do que eu tenho visto lá fora. E eu sempre digo, a gente tem que tropicalizar essas boas práticas para a nossa cultura aqui no Brasil, medindo, criando evidências e fazendo o que deve ser feito para a gente mudar esse processo educacional. Obrigado pela oportunidade de fazer isso aqui no Centro Universitário FAG e de compartilhar isso com vocês aqui hoje. Muito bem. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui. A gente se vê. E o professor Gustavo Hoffmann também é notícia no Campus em Ação. Bora ver o que aconteceu na FAG nessa semana? Uma das atividades da Semana Pedagógica foi a realização de painéis interativos, que reuniram os professores de toda a instituição. Eles discutiram temas importantes para a comunidade acadêmica, entre eles os projetos de empreendedorismo. Treinamento, né, com todos os professores junto com o Sebrae, eu falei, o que eu vou fazer lá? Era sábado, era frio o dia inteiro. Eu falei, vamos lá, né, vamos ver o que é ser empreendedor. E eles falavam. E falavam, mas como que a gente vai encaixar isso no nosso curso? E foi dando um start, assim, na nossa cabeça, né, a gente estava em 4, 5 professoras, e a gente conversando entre a gente, mas não se encaixa em TC. Mas a gente quer colocar no curso, vamos mudar, vamos dar uma mexida, e surgiu a ideia do estágio. Como encaixar um projeto dentro do estágio? O ensino à distância e o desenvolvimento de projetos interdisciplinares também foram temas abordados. A coordenadora pedagógica, professora Lenir, falou sobre a importância dos cursos de especialização oferecidos pela FAG, principalmente os que tratam das metodologias ativas. E é uma oportunidade bem importante, então vocês podem estar procurando o setor de pós-graduação, é super acessível para os professores da FAG, né? E é uma oportunidade de vocês se especializarem, terem uma especialização nessa nova tendência que aí está. A Semana Pedagógica também foi escolhida para o encerramento da formação do Peer Instruction, um curso realizado por professores de vários colegiados do Centro FAG. Os encontros começaram em 2019 e coube ao professor Gustavo Hoffmann a responsabilidade de encerrar, junto com a turma, essa etapa de muito aprendizado. Agora, os professores dão início ao programa de formação de multiplicadores, que terá como objetivo passar o conhecimento adquirido no Peer Instruction para os demais docentes da FAG. O vice-governador da província de Wielkopolska, na Polônia, Krzysztof Grabowski, visitou o Centro FAG durante a passagem pelo Paraná. Ele foi recepcionado pelo reitor da instituição, o seu Assis Gurgax, e lideranças do município. Houve troca de presentes e, no fim, o vice-governador ainda foi homenageado na Praça das Homenagens, uma honraria concedida apenas para convidados especiais. Eu acho que o que estava faltando para nós, aí na Praça dos Homenageados, alguém de outro país ou então da Europa, mas o mais importante, uma autoridade que é da Polônia. Então, para mim é um orgulho muito grande, eu fico até emocionado porque é o que estava faltando hoje. Nós coroamos com chave de ouro essa homenagem a esse grande Grabowski aí, que é o nosso vice-governador da Polônia. Assis Gurgax tem descendências polonesas. Ele também foi nomeado para ser o embaixador honorário da Polônia aqui no Brasil. A homenagem de hoje se junta às outras 17 que já foram realizadas aqui, uma tradição que iniciou há mais de 18 anos. O vice-governador afirma que a placa é uma homenagem não só para ele, mas também para todos os poloneses e descendentes que contribuam e continuam a contribuir para o desenvolvimento do Paraná. Tá vendo esse cartaz gigante no chão? Esse foi o trabalho desenvolvido pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo na reoferta de verão. O resultado foi uma linha do tempo que reuniu o conteúdo de 2 disciplinas: História da Arquitetura, da Antiguidade ao Renascimento, e História da Arquitetura, do Barroco à Contemporaneidade. A apresentação foi ao ar livre no Bloco 3. E olha só que interessante, o conteúdo final do cartaz apresentou 10 mil anos de história da profissão.
início de semestre, os coordenadores do Centro FAG participam do Open Space, um momento de troca de conhecimento e aprendizagem. Nós vamos ter que estar medindo, balanceando isso aqui para entender como é que é a escolha do acadêmico. O palestrante do curso foi o Assis Marcos, que trouxe uma reflexão sobre a comunicação e a forma de trabalhar com os estudantes. Então você conseguir balancear o efeito de uma escola, do efeito de uma sala de aula com 40 pessoas e ao mesmo tempo conseguir identificar a necessidade de cada pessoa, essa é a necessidade de muitas áreas de serviço, inclusive da educação. Os coordenadores aprovaram o tema e contam que veio em um ótimo momento. Eu acho que a fala do Assis Marcos ela vem bem de encontro com aquilo que a gente tem se preocupado e tem olhado para o futuro, né? Então, eu acredito que nesse momento é oportuno passar por esse tipo de qualificação e treinamento. Hoje foi muito interessante para a gente ver uma visão do empresário, trazer essa visão para a área da educação, e isso com certeza vai nos ajudar aí a estar traçando as estratégias para 2020. Então a gente já está com uma grade nova, nossa grade já está vindo ao encontro do que foi falado aqui hoje, e para nós veio a contemplar e com certeza acrescentar o que a gente já vai fazer. Para finalizar o evento, participaram de um delicioso café da tarde, com direito a bolo para comemorar o aniversário do Assis Marcos. A professora Cirlei Oldoni e a acadêmica Adrica Drum, do curso de Arquitetura e Urbanismo, viajaram para São Paulo no começo do ano. O objetivo foi conhecer o trabalho desenvolvido por ONGs em comunidades carentes. A ideia também era buscar conhecimento e inspiração para o TCC de Adrica, que tem como tema o papel do arquiteto como agente transformador do espaço contemporâneo. Como eu já tinha dito, o meu trabalho então ele vai já ser uma porta de entrada para eu me especializar mais sobre. É sobre isso que eu quero atuar, na arquitetura social. Atualmente isso está vindo com mais evidências em reportagens, entrevistas. A gente está tendo mais acesso a isso e eu pretendo fazer uma especialização em assistência técnica e atuar na área. Essa assistência técnica mencionada pela Adrica ajuda principalmente a resolver problemas de insalubridade em construções. As famílias que moram em comunidades carentes correm muitos riscos morando em casas construídas sem esse amparo técnico. Para a professora Cirlei, essa responsabilidade social que a acadêmica já tem é muito importante e a deixa muito orgulhosa. Para mim, como professora, é muito gratificante, porque eu vejo que um dos papéis meu aqui na universidade, na faculdade, é realmente mostrar para os meus alunos qual é o papel social do arquiteto perante a sociedade. Então, poder contribuir e orientar um trabalho como esse é muito gratificante para mim. E agora a gente confere o que rolou no Instagram do Centro FAG nesta semana. Esse é um registro do time do Náutico lá de Recife, no Pernambuco, que treinou aqui no campo de futebol do Centro FAG. Olha só, que registro bacana do time. Essa foto é do professor Afonso, que tirou da reitoria por um ângulo aí super especial, não é mesmo? E esse é um registro do Matheus Toscan durante a sua colação de grau aqui no Centro FAG, ele que se formou em fotografia na turma de 2019. Uma boa sorte na sua caminhada, Matheus! Gente, o Universo FAG fica por aqui. Na semana que vem eu tô de volta para falar mais com vocês. Uma boa semana a todos e até mais!